E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou contar um pouco sobre o meu relato, né? Digamos que na aula de Nihongo, né? Que, como vocês sabem, eu estava fazendo. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, como posso começar, né? Muitos de vocês sabem, né, que voltei a estudar Nihongo, né? Alguns moderadores, no caso, né, sabem com quem eu estava fazendo as aulas, né? E a maioria aqui não sabe, mas eu não vou falar com quem eu estava fazendo, deixa eu me arrumar aqui. É, as aulas de Nihongo, até porque essa pessoa tem um canal, né, na qual eu já mostrei o meu canal, né, e assim, nem sei se ela vai ver esse vídeo, mas por causa que eu já tinha mostrado, né, mas eu não tenho nada contra, assim, né, o que essa pessoa, no caso, né, enfim. Mas eu parei de fazer as aulas, né, de Nihongo com essa pessoa por dois motivos, né? E assim, eu vou contando ao longo desse vídeo, beleza? Então, eu vou começar explicando, né, um pouco de como essa pessoa ele dava aula, né, de Nihongo. Ahn, Começava que era assim, né? É, Era aula, tinha aula mesmo, né? Na qual ele ensinava é, os verbos, né? Digamos assim, do japonês. E tinha umas aulas que eram. Não, na verdade, não era uma aula em si, né? Porque era mais um bate-papo na qual teria que tentar de falar em Nihongo, né? Em japonês. Isso aqui no começo eu não sabia, né? De tipo que tinha a aula mesmo, né? Pra mim era só o bate-papo, né? No caso. E eu sempre participei quase, né? Desse bate-papo assim, porque era geralmente ele fazia acho que duas vezes por semana e geralmente um era de manhã e outro era de noite. Como de manhã às vezes eu tava dormindo, né? Porque eu não tinha uma rotina, né? Digamos assim, de acordar cedo, hoje eu tenho, né? Praticamente. Mas enfim. E tinha o bate-papo à noite, né? Na qual eu sempre acho que era de sábado, sexta pra sábado, né? Tipo, sábado aqui, segunda, domingo lá, alguma coisa assim, né? Porque o Japão é hora trocada, né? Quer dizer, é um dia mais adiantado, né? E até então era legal as aulas, né? Só que quando você entra, ele não. Digamos que o grupo não é dividido, né? Em quem sabe falar japonês quase fluente e quem não sabe, né? Ahn, Até então, assim, um ajuda o outro. Ou era para ajudar, né? Digamos assim. Ahn, e aí, tinha essas aulas, né? Tudo. Quer dizer, conversas, né? E uma das vezes que, assim, me desanimou bastante é que, assim, eu entendo o japonês, né? Porque, como vocês sabem, eu sempre falei que eu quase era fluente em japonês, né? Só devido à pandemia e também eu desanimei porque a minha professora não me chamou mais para dar aula na escola. Acabei pegando desgosto de estudar também japonês, né? Então, assim, muitas das coisas, desde aquela época que eu fui chamado a última vez para dar aula de Nihongo,
eu desanimei, né? Eu fiquei sem estudar o japonês, o que? Acho que uns 2, 3 anos, né? Então, assim, muita coisa que eu aprendi japonês, eu esqueci, né? Assim, eu só lembrava de coisas básicas, né? Tipo, como perguntar como a pessoa tá, e como pergunta, sei lá, de tal objeto, essas coisas, né? E aí, como eu já tava meio que, digamos, defasado, né? Então, assim, quando eu entrei, uma das vezes que eu entrei na conversa, né, no bate-papo, sempre o professor, ele me perguntava coisa em japonês, mas eu não sabia responder, mas eu sabia o que ele estava falando, né? E muitas das vezes eu era meio que não, digamos assim, não alvo de chacota das pessoas, né? Mas as pessoas começavam a rir de mim, né? E não era muito legal isso, porque geralmente ou era pessoas que estavam morando no Japão e estavam estudando japonês, ou eram pessoas que moram aqui no Brasil, mas que estudam japonês, né? Então, assim, um dos primeiros motivos que me desanimou, né, a continuar a aula foi porque sempre o professor, né, o sensei, tinha que traduzir o que ele falava para mim, né, e eu acabava respondendo em português por não saber, né. Porque assim, eu sabia que ele estava falando, mas para ter certeza, eu pedi para ele traduzir, falar em português, né. Aí ele falava, não, sem problema, né? Aí ele fala, eu falei isso, né? Assim, um professor super de boa, ele falava, né? O que ele tava falando em japonês. E aí, assim, eu fiquei um tempo sem entrar nas aulas, nos bate-papos, por causa dessa situação, né? Que não é que eu fiquei constrangido, mas eu fiquei bravo no caso, né? Tipo, sempre que eu perguntava alguma coisa para ele traduzir, né? O que ele falava, eu era meio que as pessoas ficavam rindo disso, dessa situação, né? Uma vez ou outra é legal, né? É engraçado, mas sempre que eu perguntava, né? Não, meio que pra mim já deixou de ser engraçado, né? Tipo, ser alvo sempre de risos porque eu não tinha certeza do que estava falando e eu não sabia responder em japonês, né? Mas enfim, um dos motivos assim que me levou definitivamente a parar essas aulas, né? Foi no caso que quando eu descobri a aula dele, né, assim, porque até então eu sabia do bate-papo, né, das aulas bate-papo, né, e até então eu só estava frequentando isso e eu parei, né, e teve um dia que eu tava com insônia e eu fiquei acordado até de manhã, tipo, até das eu fui pra cama, acho que o quê? Umas 9 horas. E isso era de domingo, né? Isso eu lembro. E aí eu fiquei até umas 7, 8 horas acordado e eu vi que tinha aula, né? Ele falou assim, hoje a aula vai ser sobre onomatopeia, né? E também sobre... que nesse dia ele deu onomatopeia e tipo, o verbo de ali e aqui. Uma coisa assim, né? Tipo, se eu tô aqui e meu amigo tá do outro lado da rua, na frente sei lá, escola, eu tenho que falar, ele está ali. Umas coisas assim, né? Enfim. E até então, achei assim. Eu entrei na aula, né? Eu falei pra minha mãe, assim, no caso, no dia ela não tava em casa. Aí ela fala, não, entra, né? Assim, tá pagando, né? Você tem que fazer, né?
não pode ter vergonha. Então aí eu acabei entrando, né? E aí, até então a aula tava bem divertido, né? Eu tava. No começo eu não entendi muita coisa, mas depois eu fui entendendo mais com calma, né? Eu fui escutando mais com calma e eu fui assim, aprendendo, né? E chegou um momento do exercício, né, que ele passou, que você tinha que falar se estava certo ou errado, né? E todo mundo fez, até eu fiz, né? E no caso, nesse dia, quando tava assim, tinha uma outra pessoa que tava errando, mas a maioria acertou, né? E na hora que eu falei que eu errei, todo mundo de novo, né? Assim, eram outras pessoas que estavam na aula e mas riram, né? Começaram a rir dessa situação. E por eu ter errado e ter meio que tipo feito, tá, entendi, eu fiz assim, né? Até o professor ele riu, mas ele riu não com os outros, ele riu porque ele meio que fala, não, é assim que fala, tá? Você errou, mas é assim, ele rindo assim, né? Normal. E até então eu fiquei meio assim, falei, pô, porque quando aquela pessoa errou, ninguém riu. E quando eu errei, todo mundo riu de mim, né? Eu fiquei meio que, tipo, pensando nisso a aula toda. E aí até então ele trocou de matéria e foi para uma outra, né, da onomatopeia. E ele também passou exercício, né? Acho que ele passou umas 3 vezes o exercício. E na segunda vez, né, eu errei de novo, né? E a pessoa que errou depois de mim, ninguém riu, né? Ninguém ficou dando risada, né? E aí eu falei, pô, de novo eu falei, né? Só que dessa vez o sensei, ele não riu. Ele olhou pra mim, ele olhou, né, pra câmera, mas ele meio que fez assim, tipo, ficou meio que sem graça de ver os outros rindo, né? Só que ele não falou nada, né? Ele só fez, acontece, né? Ele falou assim, né? Mas deu pra ver que ele viu que eu fiquei sem jeito, no caso, né? E aí ele passou outro exercício de outra matéria, né? Na qual eu, assim, na segunda vez que eu errei, eu percebi que ele não misturou bem, né, as questões. E então, assim, tava tudo em ordem. Tipo assim, se o primeiro que ele falou tava errado, embaixo era o certo. E se o de baixo do certo tava errado, quer dizer, tava certo, o embaixo era errado, né? Então, assim, eu descobri que tinha digamos, um padrão, né? E só que quando eu descobri esse padrão, né? E eu já estava entendendo mais ou menos a matéria, ele simplesmente me pulou, né? Tipo, eu não sei se é para eu não passar vergonha também, né? Mas simplesmente ele me pulou. Ele falou para uma mulher que riu de mim fazer 2 vezes, né? E eu fiquei sem meio que entender, né? E até então, esse foi um dos motivos principais, né? Digamos assim, que me fez repensar se eu deveria continuar as aulas, né? Porque eu achei meio que injusto as pessoas que estavam lá para aprender, se estavam lá, estavam para aprender. E quando uma pessoa erra, é motivo de chacota, assim, sabe? Tipo, de risada, né? Como se aquela pessoa nunca errasse, né? E até então, eu fiquei pensando, eu acho que o quê? Depois dessa aula, eu fiquei mais alguns meses sem participar da aula lá, né? Tanto da aula quanto da conversa, né? E eu percebi também que as aulas mesmo,
eram de manhã aqui no Brasil e de noite no Japão, né? E essas aulas estavam mais favorecendo as pessoas que estavam estudando no Japão do que as pessoas que estavam aqui no Brasil, né? Porque ele mandava falando que ia começar tipo em 10 minutos, às vezes 5 da manhã, às vezes 4 da manhã, né? Eu já vi. E geralmente eram uns dias meio que aleatórios para quem tá no Brasil, né? Mas dá para entender que eu acho que as aulas aconteciam quando ele tinha folga, né? Do trabalho, né? De não ficar longo, né? Assim, vou continuar, mas resumindo tudo isso, né? Além de eu ficar meio que descontente com essa situação toda, né, que eu passei nas aulas, eu percebi isso, né, que ele estava mais favorecendo quem estava no Japão, os alunos que estavam no Japão, do que os alunos que estavam aqui no Brasil, né, que no caso era, acho que bem, não sei se é pouco ou se era só eu, né, vai saber. E assim, e eu lembro que antes de falar assim que eu quero desistir, né? Não desistir, mas eu quero sair dessas aulas para minha mãe. Eu tentei mais uma vez, né? E nessa última vez, ele me perguntou, né? Assim, Otávio, ele falava assim, Otávio-san, o Benkyo, Nihongo Benkyo desu, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Aí que ele quis dizer, você estava estudando ainda a língua japonesa, né? Aí eu simplesmente eu fui sincero, eu falei que não, né? Que tava desmotivado, né? Quer dizer, eu não falei que eu tava desmotivado, mas eu falei que não, porque eu não tava encontrando coisa para estudar, né? Porque tava nessa coisa, né? Quando eu tentava estudar, né, nas aulas dele, acontecia isso. E aí ele simplesmente ele fala, você tá desmotivado? Ele falou, né? Então faz assim, não desmotiva não, né? Continua tentando, né? Tanto que ele fala assim, gambare, né? Fala assim, gambare, continua tentando, né? Não desanima. O que eu achei legal da parte dele, né? Tipo, ele dando, falando pra eu me esforçar, né? Continuar, né? Mas não deu, né? Infelizmente, assim, eu tive que parar por causa desses motivos, né? Que me aconteceram, né? Eu acho uma coisa engraçada, né? Eu tô olhando aqui as minhas latinhas, mas enfim. Uma coisa que eu acho engraçado é de quantas pessoas, né? Se acham melhor por estarem em outros lugares, em um lugar de origem, assim, né, digamos assim, não de origem, mas se tiver uma condição boa de dinheiro, se tiver em outro país, ela se acha que é um gostosão, né? E quando vê uma outra pessoa que tá tentando, tira sarro, né? Isso que eu não acho legal, né? Assim, é uma situação bem chata, né? Eu, particularmente, eu não gosto de tipo de pessoa assim, né? Que se acha um bonzão só porque tá morando em outro país, porque tem tal objeto que é caro, né? Eu não gosto de pessoas assim, né? E isso estava acontecendo muito, né? Nessas aulas, principalmente comigo, né? Até assim, tipo, digamos que até velho tirava sarro de mim, né? Ficava rindo na minha cara quando eu errava. Então, assim, foi por isso que eu acabei desistindo, né? Mas em geral as aulas eram bem legais. O professor ou o sensei dava para ver que ele tinha
Ele tem digamos, como posso dizer, uma força de vontade de querer passar o, a língua dele de origem, né? Que é o japonês, porque sempre que eu precisava, porque assim, tinha um grupo, né? No WhatsApp, mas eu nunca cheguei a perguntar naquele grupo por causa dessas pessoas, né? Eu sempre, quando tinha dúvidas, eu perguntava no privado para ele, né, no WhatsApp. E ele sempre me respondeu, né? Ele falou assim, se fala isso, não se fala assim, mas se fala assim, assim, assim. Mas também pode falar de uma forma mais polida, né? Que seria assim, assim, assim. O que é bem legal, assim, porque dava pra ver que ele tava mesmo com o intuito de querer, assim, ajudar as pessoas, né? Mas a única situação que, assim, que eu não gostei, mas o que eu entendo, né? Eu não gostei, mas eu entendo isso, que é dele ter é, dado mais, que ele dá mais valor, quer dizer, não é valor, mas que ele favoreça mais os alunos do Japão, porque tá no mesmo fuso horário e para ele eu acho que deve ser bem mais lucrativo, né, digamos, de ajudar as pessoas que estão lá no Japão do que no Brasil, mas eu também não achava, não acho legal, né, porque quem está aqui no Brasil e quer aprender, se lasca, né, digamos assim, porque é, o horário, digamos que muitas pessoas podem começar, trabalham, né, às 7 da manhã, outras estudam, né? Nesse período eu não tava nem estudando, mas era um período que eu tava bem, digamos assim, descontente com algumas coisas, né? E eu não tinha uma rotina, essas coisas. Mas enfim, eu saí, né? Assim, eu agradeço, né, o meu sensei por ter dado o apoio, né? Quando eu falei que eu tava. Na verdade, quando ele falou que se eu tava desmotivado, eu falei que sim, né? Ah, dele ter tirado todas as minhas dúvidas, né? No caso de quando eu tava querendo fazer alguma coisa aqui pro canal, porque muitas das coisas que eu mostrei em vídeo, né, assim, maioria assim, eu pedi ajuda para ele, né, como que se fala tal, como se lê tal coisa, como se fala tal palavra para não falar errado em vídeo, né, e ele sempre me ajudou, né, nesse sentido. Então, digamos que de todo o mal que aconteceu, né, durante esse período de aulas, teve coisas boas também, né? Assim, só não era legal o que me aconteceu, né? Mas em geral eu gostei de ter esse contato com alguém nativo do Japão mesmo, né? Dá pra ver, né? Pela cara que tava ensinando porque gosta, né? Assim, é legal você fazer coisa que você gosta e, quer dizer, trabalhar com uma coisa que você gosta, né? Porque você trabalha com mais vontade, né? E é isso, né? Tipo, ao mesmo tempo teve o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Essa coisa de ter estudado em japonês, né? De Nihongo. Agora, assim, que eu tô tentando criar uma rotina, talvez eu mesmo, por mim mesmo, eu comece a estudar sozinho de novo o japonês, né? Porque é uma coisa que eu quero pra mim, né? Então, muito provavelmente que agora eu não vou estudar com outra pessoa, né? Para não ter que passar por mesma coisa de novo, né? Assim, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, né, desse meu relato, digamos assim, de que eu passei, né, durante esse período das aulas de Nihongo, né? E que vocês tenham assistido até o final, beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou!